TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é sexta-feira, 12 de março. E você vai ver nesta edição. Militar petropolitano é assassinado em arrastão na linha amarela. Policiais trocam tiros com bandidos em Araras. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados prossegue com processo contra deputado federal Daniel Silveira. Polícia Federal realiza Operação Shalom de combate a crimes contra judeus. Cartórios batem recorde de atos de transferências de bens no estado do Rio. Município criará mais 2 pontos de vacinação contra a Covid-19. Detran promove 20º mutirão para serviços de habilitação, identificação civil e de veículos. Supermercados registram alta de 12% nas vendas de janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado. Prazo final para pagamento da taxa de incêndio 2021 do Corpo de Bombeiros termina na próxima semana. Parque Nacional da Serra dos Órgãos reabre a visitação ao Morro do Açu. Coordenadoria de Bem-Estar Animal promove feira de adoção neste fim de semana. Agora, no Notícias do Dia. O tenente do Exército, João Pedro Fontane Manso, foi morto na noite desta quinta-feira em uma das saídas da linha amarela, na altura do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Um suspeito também morreu durante a ação criminosa. João Pedro Fontane Manso era petropolitano e servia no Batalhão Dom Pedro. Segundo informações preliminares, o militar de 25 anos reagiu a uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira na saída 2 da linha amarela, próximo à rua Ramiro Magalhães, na altura do Engenho de Dentro, sentido Fundão, na zona norte do Rio. O militar passava pela via em seu veículo quando criminosos realizavam um arrastão. O segundo tenente reagiu e baleou um dos assaltantes, que não resistiu. Um dos bandidos atingiu João Pedro, que também morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h50 da noite. A Polícia Militar também foi acionada. A Delegacia de Homicídios da capital realizou uma perícia. Em sua página no Facebook, João Pedro relata ter ingressado no Exército em dezembro de 2018. No Instagram, amigos e parentes do militar deixaram comentários de despedida em sua última postagem datada no domingo, dia 7. Descanse em paz, guerreiro, diz um usuário da rede social. Acabei de saber da notícia, afirma outro, completando a mensagem com emojis de tristeza. Em nota, o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Batalhão Dom Pedro II, informou com pesar a morte do militar e lamentou o falecimento do jovem. O batalhão manifestou sinceras condolências à família do primeiro-tenente e prestou continência ao oficial. E ainda falando sobre violência, desta vez aqui na cidade, agentes da Polícia Militar trocaram tiros com criminosos durante um patrulhamento em Araras na noite de quinta-feira. Um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro foi capturado e está internado no Hospital Santa Teresa. Nenhum policial se feriu na ação. A troca de tiros aconteceu na estrada Mata Cavalo, quando os suspeitos foram surpreendidos pelos agentes enquanto vendiam drogas. Um deles, ao perceber a aproximação dos policiais, fez 2 disparos. Os agentes revidaram e os criminosos conseguiram fugir em 2 motocicletas. Momentos depois da fuga, um dos criminosos retornou e tentou atropelar um dos policiais. O homem acabou perdendo o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. O suspeito desacordado foi socorrido pelos PMs e levado de ambulância pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Teresa, onde permanece internado. Segundo os policiais, o homem preso também tem um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. O outro suspeito não foi localizado pelos agentes. Na ação foram apreendidos 10 pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha e 2 motocicletas usadas na fuga. A Polícia Federal fez nesta manhã a Operação Shalom de combate à prática de crime de racismo contra judeus. O investigado é o pastor Tupirani da Ora Lores, que é acusado de ódio e intolerância contra judeus. Foram expedidos 2 mandados de busca e apreensão pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
As investigações tiveram início em razão de vídeos que foram publicados no ano passado na internet, nos quais o pastor Tupirani da Ora Lores, da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, faz um discurso que, além de alimentar o ódio e a intolerância racial, clamou por um novo massacre contra os judeus. O caso teve repercussão internacional. Jornais de Israel repercutiram a fala do pastor e a organização Sinagoga Sem Fronteiras entrou com uma denúncia na Polícia Federal. Tupirani foi o primeiro condenado no Brasil por intolerância religiosa, em 2008. Em 2012, ele e alguns discípulos da igreja foram presos por intolerância religiosa por comportamentos homofóbicos, xenófobos e racistas. A ação foi comandada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, já que os vídeos da igreja sempre são postados nas redes sociais. Pastor Tupirani vai responder pela prática, induzimento e discriminação ou preconceito de raça, etnia, religião ou procedência nacional, quando o crime é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. O Brasil é signatário de diversos tratados e acordos internacionais que visam não apenas combater, mas também criminalizar condutas racistas ou discriminatórias, seja por questões de raça, etnia, cor, religião ou nacionalidade. Os equipamentos apreendidos serão encaminhados para a perícia. De acordo com a Polícia Federal, o nome da Operação Shalom foi escolhido porque faz alusão à paz na tradução hebraica. Por 13 votos a 2, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu prosseguir com o processo disciplinar contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, o que pode levar à cassação do mandato dele. A sessão aconteceu na manhã desta sexta-feira. O parlamentar está preso desde fevereiro, depois que postou um vídeo nas redes sociais em que fazia apologia ao AI-5 e à destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Conselho de Ética estava parado desde o início da pandemia, mas foi reativado diante da repercussão do caso. Na sessão desta sexta, os deputados aprovaram um documento do relator do processo, aberto após representações da mesa diretora da Câmara e de mais 6 partidos. Agora, o deputado Daniel Silveira terá um prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa por escrito. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje um recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que na última segunda-feira anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. No recurso, a Procuradoria-Geral da República defende a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para ter julgado os processos em que Lula foi condenado, motivo pelo qual quer a reversão da decisão pelo ministro. Caso isso não ocorra, o órgão pede que o caso seja julgado de modo colegiado pelo plenário do Supremo, por exemplo. Na decisão, Fachin afirmou que as acusações da Força-Tarefa da Lava Jato contra Lula não estão relacionadas diretamente com os desvios na Petrobras, alvo principal da operação. Dessa forma, seguindo precedentes da Corte, o ministro entendeu que a 13ª Vara Federal não era competente. Ele anulou as condenações e remeteu os processos para a Justiça Federal em Brasília. Pela decisão, ficaram anuladas as condenações nos casos do triplex do Guarujá e do sítio em Atibaia. Outros 2 processos que apuram irregularidades ligadas ao Instituto Lula também foram remetidos para o Distrito Federal. No recurso da PGR, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina a peça, defende que as denúncias apresentadas pelo MPF tiveram sucesso em demonstrar de forma clara o elo dos fatos investigados nos 4 processos com os casos de corrupção na Petrobras. Uma das principais teses da acusação é que os recursos desviados de contratos com a Petrobras abasteciam uma espécie de conta corrente geral de propinas, a partir da qual as vantagens indevidas seriam transferidas ao ex-presidente. A PGR argumentou ainda que o reconhecimento da competência da 13ª Vara Federal para julgar Lula perdurou por um longo período de cerca de 5 anos e que modificar o entendimento a esta altura geraria instabilidade processual e insegurança jurídica. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis criará mais 2 pontos de vacinação contra a Covid-19. Detran promove 20º mutirão para serviços de habilitação, identificação civil e de veículos.
Prazo final para pagamento da taxa de incêndio 2021 do Corpo de Bombeiros termina na próxima semana. Supermercados registram alta de 12% nas vendas de janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. A Secretaria Municipal de Saúde está recebendo nesta semana mais 2.670 doses da vacina Coronavac para aplicação da primeira dose do esquema vacinal. Apesar disso, ainda não é possível fazer a ampliação dos grupos prioritários, mas a Secretaria vai disponibilizar a partir da próxima semana mais 2 pontos de vacinação. De acordo com a Secretaria de Saúde, será montado um posto de vacinação em esquema de drive-thru no Bingen. Lembrando que as pessoas que forem a pé também podem ser vacinadas. E na Unidade Básica de Saúde, no Morém. O cadastramento para vacinação desses 2 pontos foi disponibilizado na manhã de hoje. Até o momento, 14.634 pessoas receberam a primeira dose e outras 5.895 receberam a segunda dose da vacina. Além dos novos postos, a vacinação para idosos com mais de 80 anos seguirá sendo realizada no campus da UCP, na Rua Benjamin Constant, no centro, no Parque Municipal de Itaipava e nas unidades básicas de saúde no Quitandinha e no Itamaraty. A vacinação acontece sempre de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Pacientes acamados continuam sendo vacinados e profissionais da saúde que estão dentro do grupo prioritário desta etapa recebem a dose no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Para receber a dose, idosos devem estar cadastrados no site da Prefeitura, no www.petropolis.rj.gov.br. A Prefeitura mantém ainda um atendimento via WhatsApp para esclarecer dúvidas sobre a vacinação. As mensagens devem ser enviadas ao número DDD 24 999 46 1161. O Detran promove neste sábado o 20º mutirão para oferecer serviços de habilitação, identificação civil e veículos. Nesta edição, o órgão chega à marca de 100 mil atendimentos em mutirões.
Serão 11.500 vagas distribuídas em 80 postos de todas as regiões do estado do Rio, incluindo os de Petrópolis, no Alto da Serra e em Itaipava. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio. Para ser atendido, o usuário deve agendar o serviço pelo site do Detran no endereço eletrônico detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números 021 3460 4040, 3460 4041 ou 3460 4042, das 6 horas da manhã às 9 da noite. Os serviços de habilitação como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria e alteração de dados serão disponibilizados das 10 horas da manhã às 4 da tarde no posto de Petrópolis, no Hipershopping do Alto da Serra e no posto do Shopping Estação Itaipava. Na próxima semana é o prazo final para o pagamento da taxa de incêndio 2021 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os vencimentos referentes ao exercício de 2020 estão agendados entre os dias 15 e 19 de março. Os valores variam entre R$ 33,41 para imóveis com até 50 metros quadrados de área construída e R$ 2.004,51 para bens não residenciais com mais de 1.000 metros quadrados. As cobranças vêm sendo enviadas pelos Correios desde o mês passado. O contribuinte que não tiver recebido pode consultar e emitir o boleto pelo site www.funesbom.rj.gov.br. Basta ter em mãos o número do CBMERG ou o número de inscrição predial do carnê do IPTU e, em seguida, informar o município para localizar o imóvel. O valor da taxa de incêndio é usada para investir nos equipamentos operacionais de materiais e viaturas de prevenção e combate a incêndios, socorro e emergências em vias públicas, busca e salvamento terrestre, aéreo e marítimo, na capacitação e atualização de recursos humanos e manutenção do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Defesa Civil do Estado. Mas lembrando que, de acordo com a legislação, estão isentos da taxa aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física, proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no Estado, medindo até 120 metros quadrados, e que não recebem proventos ou pensão de até 5 salários mínimos, além de igrejas e templos de qualquer culto. Mas a isenção não é automática. O beneficiário precisa apresentar a documentação necessária que comprove os requisitos em um dos postos de atendimento do Funesbom. Os supermercados registraram alta de 12% nas vendas de janeiro em comparação com o mesmo mês de 2020. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados. Para o vice-presidente administrativo da entidade, Márcio Milan, com as restrições impostas a outros setores do comércio devido à pandemia da Covid-19, os supermercados acabam suprindo as necessidades dos consumidores, o que impulsiona as vendas. Com as restrições de funcionamento de muitos estabelecimentos pelo Brasil, o setor, por ser essencial, foi uma opção na compra de diversos itens. Nas vendas para a Páscoa, a associação espera um crescimento de até 15% em relação ao ano passado. De acordo com o Milan, em 2021, os supermercados estão mais preparados para lidar com a pandemia, especialmente na logística de vendas pela internet. De acordo com ele, em 2020, todos foram pegos de surpresa com a chegada da pandemia e do isolamento social bem próximos da Páscoa. Este ano, o setor se preparou para as vendas em período mais remoto e conta ainda com uma força maior do e-commerce, que ganhou mais clientes durante a pandemia. Os supermercados acreditam em boas vendas, principalmente dos chocolates com menor valor agregado, como as caixas de bombom, que, segundo as expectativas do setor, devem ter uma alta de 12,9% nas vendas deste ano. Para as barras e tabletes de chocolate, é esperado um aumento de 11,8% na comercialização em comparação à Páscoa de 2020 e em relação aos ovos de chocolate de até 200 gramas é prevista uma alta de 9,4%. Neste ano, a Abras estima que as vendas dos supermercados devem ser 4,5% maiores do que ao longo de 2020. E você vai ver depois do intervalo.
Cartórios batem recorde de atos de transferências de bens no estado do Rio. Parque Nacional da Serra dos Órgãos reabre visitação ao Morro do Açu. Coordenadoria de Bem-Estar Animal promove feira de adoção neste fim de semana. O Notícias do Dia volta já. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. Uma situação no segundo semestre de 2020, já com a pandemia da Covid-19 instalada no Brasil, chama a atenção. Os cartórios bateram recorde de atos de transferências de bens realizados no estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio de Janeiro, foram mais de 10.000 solicitações feitas a tabeliões no período, como testamentos, inventários, partilhas e doações de bens. São 4,5 mil pedidos a mais do que nos 6 primeiros meses do ano passado, um aumento de 80,4%, ainda de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, RJ. A escalada de atos entre o primeiro e o segundo semestre do ano ficou 53 pontos percentuais acima da média da década no estado, que é de 27%. Um fenômeno que revela a crescente preocupação da população fluminense em garantir que os bens sejam encaminhados do melhor modo em caso de morte. Com 2.063 pedidos feitos nos cartórios do estado, dezembro foi o mês com mais pessoas procurando pelos atos de transferência de bens em 2020. Testamentos, inventários, partilhas e doações, que tiveram grandes quedas em seus números em março e abril devido às restrições de locomoção em todo o país, retomaram o crescimento ainda em maio, com a regulamentação da plataforma e-notoriado, que permite a realização de atos por meio de videoconferência. Para o presidente do CNB-RJ, Renato Vilarnovo, a pandemia levou até mesmo pessoas jovens a recorrerem aos cartórios mais cedo. A dica para o fim de semana, seguindo todas as medidas de segurança contra a transmissão do coronavírus, é a prática de atividades ao ar livre. Uma boa opção é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que reabriu a visitação ao Morro do Açu. Fechado por quase um ano, a sede Petrópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos vem reabrindo os espaços ao público desde o mês passado. Agora foi reaberta a visitação ao Morro do Açu. Por enquanto, não está sendo permitida a pernoite, mas é possível fazer o bate-volta. O limite diário é de 40 pessoas e os grupos podem ter no máximo 5 integrantes. Os ingressos para a entrada no parque podem ser adquiridos pelo site
www.parnaso.tour.br ou na bilheteria, de acordo com a disponibilidade. A entrada é liberada das 6 horas às 10 horas da manhã. Após esse horário, a entrada para acesso ao Morro do Açu é proibida. Por se tratar de uma atividade longa, a recomendação do parque é que a entrada seja realizada o mais cedo possível. O horário limite para começar o retorno da trilha é às 3h30 da tarde e a saída do parque às 6h30 da noite. O uso de máscaras é obrigatório e é necessário fazer o distanciamento mínimo de 2 metros entre os grupos. Além disso, o parque pede que os visitantes utilizem equipamentos individuais e levem lanterna. E, preferencialmente, consultem a lista de condutores oficiais do Parnaso no site do ICMBio. E, por enquanto, a travessia Petrópolis-Teresópolis continua fechada. Neste sábado, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal vai promover mais uma feira de adoção. Então, quem deseja ter uma nova companhia para alegrar o dia a dia, não pode perder essa chance. Amanhã, dia 13, a Cobeia vai realizar mais uma etapa da campanha de adoção de animais. A ação acontece de 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, na Praça Dom Pedro. Para adotar um animal, é preciso ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identidade, CPF e um comprovante de residência. Os animais que estarão na feira foram resgatados por protetores dos animais na cidade. Os protetores que tiverem interesse em participar da próxima edição podem fazer contato pelo telefone 2291 1505 ou pelo e-mail ceaicobeia@petrópolis.rj.gov.br. A Cobeia também realiza campanha de arrecadação de produtos em geral para pets. Em parceria com o Motoclube Insanos MC, foram mais de 500 quilos de ração doados em um mês. Para quem quiser fazer uma doação e doar ração ou outros produtos para os animais, pode entrar em contato com a Cobeia. Agora vamos a outras notícias. Petrópolis deu um passo importante dentro do processo de desburocratização do sistema público. Passou a utilizar o CNPJ também como inscrição municipal de empresas. A novidade foi anunciada pelo prefeito interino Ingo Rames e tem como objetivo agilizar a abertura de novos negócios na cidade. Com a modificação do sistema de obtenção da inscrição municipal, a Secretaria de Fazenda passou a adotar a Identificação Nacional Cadastral Única. O número de inscrição passa a ser o mesmo número do CNPJ, tanto para as novas empresas constituídas, quanto para todos os negócios cadastrados no município que deixam de usar o número antigo de registro municipal. O Notícias do Dia termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. TVC 16. Aqui você se vê.